Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, que tem hoje como convidado o professor Éder Marques, tratando sobre o tema tombamento. Professor Éder, no primeiro bloco nós abordamos uma questão mais ampla com relação às restrições ao direito de propriedade, falamos um pouco do plano diretor, e nesse especificamente a gente vai adentrar nesse assunto que está aí, nos últimos dias na cidade, está sendo um foco de discussão, que é a questão do tombamento. O que é o tombamento? O tombamento, ele consiste num ato administrativo declaratório que vai permitir com que haja ali a inscrição daquele imóvel no livro do tombo, que seria uma forma de livro de registro público que fica sobre a posse do poder público. Quando eu digo poder público, é que o tombamento ele não acontece apenas no âmbito federal. No âmbito federal, nós temos uma autarquia especial, que é o IPHAN, em que é responsável por toda essa gestão e fiscalização do tombamento, quando a matéria de preservação do patrimônio cultural ela é de relevância nacional. Os estados e os municípios, eles também podem proceder com seu tombamento e também estabelecer seu próprio órgão tombador, que muitas vezes se dá por conta de conselhos municipais ou de conselhos estaduais, esse foro de competência. E aí, uma vez que o poder público ele realiza a vistoria, ele identifica que realmente aquele imóvel ou também o bem móvel ou até mesmo algo que tem um valor espiritual, valor moral, que nós chamamos de bem imaterial, seja de fato de relevância do ponto de vista histórico, do ponto de vista artístico, do ponto de vista paleontológico, enfim, agregue ali algo que repercuta sobre questões históricas e questões culturais, nós dizemos que feita uma vistoria, feita um reconhecimento daquele valor para a sociedade, o poder público depois, ele dá prosseguimento ao procedimento, fazendo depois essa inscrição da coisa no livro do tombo, que é justamente informar nesse livro de registro público que aquele bem, a partir de então, não pode sofrer nenhum tipo de alteração que venha descaracterizá-lo desde o ato em que o tombamento foi iniciado. E além disso, falando de bens imóveis, além de ter que haver aí essa inscrição da coisa no livro do tombo, que esse livro de registro especial, nós também devemos falar que deve haver a averbação no registro do imóvel daquela condição de imóvel tombado. A partir daí, esse tombamento, que é um reconhecimento jurídico feito por obra do poder público, nós falamos que o bem, eu vou recortar aqui agora do ponto de vista de bens imóveis, ele passa a sofrer uma série de restrições. Em relação às reformas, nós temos três espécies. As chamadas reformas necessárias, que são reformas para a manutenção da coisa. O tombamento não impede que as reformas necessárias ocorram. Pelo contrário, é de responsabilidade do proprietário proceder com essas reformas necessárias. Se não tem condições financeiras para isso, e comprovar, o poder público ele passa a assumir a responsabilidade em prover com essas reformas, que são reformas de caráter reparatório. Temos as chamadas reformas úteis, em que só podem ocorrer ocasionalmente mediante autorização do órgão tombador. E nós temos um terceiro nível de reformas, que são as reformas voluptuárias, que não podem ocorrer de forma alguma, dado o próprio caráter supérfluo que essas reformas têm. Outras questões que envolvem esse tombamento, falando de bens imóveis, é que, por exemplo, existe o direito de preferência. O imóvel tombado não pode ser alienado onerosamente para um outro particular, sem antes não ser garantido ao poder público o exercício do chamado direito de preferência, que é previsto no Decreto-Lei 25 de 1937. Então, deve ser oferecido aos entes federativos que tenham relação com aquele imóvel, para que eles possam se manifestar dentro do prazo de 30 dias, não se manifestando, expirado o prazo, ou declarando aí o desinteresse, aí sim pode alienar para um particular. Até o direito de vizinhança, ele passa a ser afetado com a questão do tombamento. Que, por exemplo, uma construção
que seja ao lado de um bem tombado, caso aquela construção viesse obscurecer todo o painel arquitetônico do imóvel tombado, a construção passa a submeter também a restrições, ou seja, afeta, limita o direito de construir. Também não pode haver em imóvel tombado a fixação de banners, a fixação de outdoors, que vem também ali, na verdade, descaracterizar ali todo aquele aspecto arquitetônico, histórico que ele representa. Todo bem imóvel, especificamente falando, como o senhor mesmo disse, o recorte com relação a bens imóveis, ele é passível de tombamento? Não. Uma condição essencial para o tombamento é que o imóvel ele tem uma relevância do ponto de vista cultural. Ou seja, o tombamento ele seria hoje o principal instrumento previsto para fins de preservação do patrimônio cultural, seja ele em âmbito nacional, regional ou em âmbito local. Por isso que nós podemos ter aí as 3 instâncias federativas fazendo uso de sua competência para o tombamento, e também existe o tombamento concomitante, quando a União, por meio do IPHAN, um Estado-membro e um município também procedem naquele mesmo imóvel com o tombamento. Professor Éder, para que não pare dúvida, né, sobre essa questão do tombamento e desapropriação, qual seria a principal diferença? Eu vou estabelecer aqui pelo menos 2 parâmetros que vão diferenciar o tombamento da desapropriação. Pensando em desapropriação, ela vai existir por 3 razões básicas. Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Ou seja, desapropria-se com o interesse de duplicar-se uma avenida, desapropria-se com o interesse de atender uma necessidade emergencial, como abrigar pessoas vítimas de enchente, desapropria-se com a necessidade de criação de ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, que seria a construção de casas populares, né, comumente reconhecido. Daí eu posso dizer que, diante da desapropriação, nós teríamos a principal forma e a mais drástica maneira do Estado intervir na propriedade privada, porque ele retira compulsoriamente do particular o direito de propriedade, e a propriedade privada passa a se tornar ali um bem público. Justamente por esse aspecto dessa alienação compulsória do particular para as mãos do poder público, é que a desapropriação ela vai gerar ali a necessidade de indenização. Então, o particular vende não a princípio porque tem interesse, mas por causa da supremacia do interesse público sobre o privado e também por cumprimento de função social da propriedade, a administração pública tem esse interesse em tomar para si aquele imóvel. Por isso que ela vai realizar a chamada indenização prévia e justa em dinheiro. Existem outras formas também de desapropriação, como por plantio de substâncias tóxicas, que não gera nenhuma forma de indenização, desapropriação por descumprimento de função social da propriedade em cidades que tenham aí o plano diretor, aí vai ser por pagamento de títulos da dívida pública, e a desapropriação para fins de reforma agrária, que seria mediante pagamento de títulos da dívida agrária. Essa desapropriação para a reforma agrária seria em 20 anos, até 20 anos de ressarcimento. Com o tombamento, nós não estamos falando na retirada do direito de propriedade, nós estamos falando de restrição, de condicionamento do direito de propriedade e, consequentemente, do direito de posse também. Daí dizer que não há que se falar em indenização em face do tombamento, porque, considerando o próprio artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, o proprietário ele tem o direito sobre a sua propriedade de explorá-la economicamente, mas deve resguardar também ali um interesse social e até o interesse ambiental. Uma vez que o tombamento não retire do proprietário essa possibilidade de explorar economicamente seu imóvel, nós vamos dizer que não cabe indenização. Excepcionalmente caberia no que se chama juridicamente de desapropriação indireta, quando o poder público ele não desapropria, mas faz uso do tombamento de modo que retira a possibilidade de explorar a coisa. Por exemplo, você tem um imóvel
que é utilizado como uma pousada, vem o tombamento e colocou dentro das restrições que não fosse mais utilizado para esse fim. Se você impede que aquele imóvel não mais seja utilizado para esses fins de hotelaria, você está dizendo, portanto, que te esvaziou ali o caráter econômico da coisa, a exploração econômica. Aí, nesse caso excepcional, se não permite mais que haja a obtenção de lucro advindo da propriedade, é que, excepcionalmente, nós poderíamos falar em indenização. Então, vejam só, desapropriação, cabe indenização. Tombamento, em regra, não cabe indenização. Desapropriação, existe a perda do direito de propriedade, que passa a ser sob a posse do poder público. Já no caso do tombamento, não se fala de perda do direito de propriedade, mas um condicionamento sobre o uso da propriedade privada. Vai ser feito de forma restrita, mas o proprietário pode continuar morando, pode continuar ali utilizando para fins comerciais o seu imóvel, mas não vai poder mais descaracterizar a coisa desde o ato do tombamento. Ok. Professor Éder, eu vou pedir mais um breve intervalo. De programa Direito em Foco pela Dogma TV, volta já.